Seja bem-vindo ao canal Minutos de Sabedoria Online, canal voltado para te ajudar a alcançar o seu desenvolvimento pessoal e prosperidade em todas as áreas de sua vida. Acesse apontando o seu celular para o QR Code na tela ou clique no link no primeiro comentário. Vamos ao vídeo. Capítulo 11. Mentores. Peça o conselho dos anciãos, porque os olhos deles olharam no rosto dos anos e seus ouvidos ouviram as vozes da vida. Mesmo que os conselhos deles o desagradem, preste atenção. Khalil Gibran, de 1883 a 1931. Mentores são inestimáveis. Em 1975 eu era gerente de filial de uma financiadora no leste do Tennessee. Era uma cidade agradável para morar, com grandes empresas como Yashman Chemicals, fornecedoras das Forças Armadas, fabricantes de vidro e uma editora, o que significava que havia muitos empregos bem pagos. Isso é importante para quem empresta dinheiro porque, quando há bons empregos, é mais fácil aprovar os empréstimos e receber dos contratantes. Ser gerente de filial foi bom para mim. Embora tenha gerenciado 4 escritórios diferentes, tive que me mudar apenas 2 vezes e consegui me formar em contabilidade e administração nos cursos noturnos da Universidade Estadual do Leste do Tennessee. Um dia recebi um telefonema de um banqueiro da minha cidade natal, e ele sugeriu que me candidatasse a uma vaga em um novo banco aberto havia apenas um ano. O banco havia sido organizado por um grupo de homens da cidade, a maioria deles ligada à indústria da mineração de carvão nas montanhas Apalaches. Eu disse ao banqueiro que seria um prazer fazer uma entrevista no sábado, mas não seria correto participar de um processo de seleção em um dia útil, quando eu era pago por outra instituição financeira. Fui entrevistado por James A. Brown, que, antes de completar 30 anos, tinha ajudado a organizar um banco comunitário local. Jim, como era conhecido, era formado em engenharia e tinha um emprego no ramo de carvão quando decidiu trabalhar por conta própria. Houve um boom do carvão na década de 1970, e muitos mineiros enriqueceram em pouco tempo. Durante a entrevista, realizada no escritório de Jim, não no banco, ele disse: "Sabe, se um dia você trabalha alguns minutos a mais, chegando mais cedo e ficando até um pouco mais tarde que os outros, provavelmente não vai fazer muita diferença. Se fizer isso todos os dias por um mês, fará uma pequena diferença, mas, se fizer isso todos os dias por vários anos, sem dúvida se destacará." Eu já fazia isso na minha carreira, mas, depois de todos esses anos, ainda me lembro do conselho de Jim. Continuamos amigos e mantemos contato. Jim é uma das pessoas mais inteligentes que tive a sorte de ter por perto. Conselhos de pessoas como Jim têm um valor inestimável. Outro a quem peço conselhos é Joseph C. Smith, conhecido pelos amigos como Papa Joe. Você não precisa estar perto de Papa Joe por mais que um minuto para se sentir atraído por seu sorriso caloroso e gentil e seu senso de humor. Mais que qualquer outra pessoa, Smith é responsável pelo tremendo sucesso da Universidade da Virginia Wise. A instituição foi organizada em 1954 como Faculdade de Clean Valley, com cursos de 2 anos. A propriedade havia sido usada por indigentes durante a Grande Depressão, era chamada de Fazenda dos Pobres, porque as pessoas que lá viviam ajudavam a plantar para comer. Assim, quando a faculdade foi inaugurada, muita gente a chamava de Universidade Fazenda dos Pobres, ou PFU, Poor Farm University. O Dr. Smith integrou o conselho do banco em que fui presidente e chefe executivo. Ele tinha as características necessárias para ser um excelente mentor. Doc Smith era bem educado, e suas habilidades de relações públicas eram simplesmente as melhores. Em ação, ele era bondoso e simpático com todos, independentemente de posição social ou financeira. Acima de tudo, Doc tinha aquela qualidade que supera todas as outras: integridade. Lembro-me de uma vez em que tivemos um problema no banco. Em uma reunião do conselho em que o problema seria discutido, Doc disse: "Vou ficar do seu lado se você estiver certo, mas, se estiver errado, você ficará sozinho." Quando você sabe que está certo, o que mais pode pedir, além de uma declaração dessas? Você não precisa concordar com seus mentores sobre assuntos como política e religião, mas a honestidade deles deve ser inatacável. O interessante sobre mentores é que você os encontrará acessíveis e disponíveis para dar conselhos. Muitas pessoas bem-sucedidas têm um desejo avassalador de ajudar os outros. Não tenha medo de pedir ajuda, especialmente nas áreas em que não tem expertise e conhece gente com o conhecimento que lhe falta.
Se você trabalha por conta própria ou tem outra ocupação além de seu emprego atual, seria bom procurar a orientação de um advogado. Se puder desenvolver um relacionamento de mentoria com ele, será excelente. Quando aceitei o emprego de presidente daquele banco local quase 30 anos atrás, tive a sorte de conhecer uma pessoa assim. William J. Sturgill era um advogado muito bem-sucedido com vários investimentos em imóveis e na mineração de carvão. Ele era filho de um mineiro de carvão e havia sido criado em circunstâncias muito parecidas com as minhas. Depois de ser dispensado do exército, integrou a primeira turma, 1954, da Faculdade de Clean Valley. Mais tarde, lecionou, comandou uma seguradora e concluiu a escola de direito. Bill fez o trabalho legal referente à criação do banco, tomando as providências para sua organização, vendendo ações e obtendo um alvará do estado da Virgínia. Foi presidente do conselho até o banco ser vendido para um grupo de investidores. Bill e eu normalmente almoçávamos juntos uma vez por semana, quando discutíamos questões do banco e outros assuntos de interesse mútuo. Um dia Bill mencionou que um amigo dele, da Helfred Dean, um contador local, queria começar uma companhia de TV a cabo. Fui convidado a investir, e decidimos que não faríamos um empréstimo, mas usaríamos nosso próprio dinheiro. A companhia de televisão a cabo operou durante 8 anos e foi vendida para uma das maiores empresas do ramo nos Estados Unidos. O investimento teve um tremendo retorno, o que foi possível graças aos relacionamentos que desenvolvemos ao longo dos anos. Escolha um mentor, ou mentores, tente nunca desapontá-lo, exiba o mais elevado grau de integridade e vai se surpreender com quantas pessoas extremamente bem-sucedidas vão se dispor a compartilhar conhecimento com você. Mentores. Podemos aprender com os outros, até os macacos aprendem. Um mentor é um conselheiro que pode ajudar no desenvolvimento de outra pessoa. Jim Stovall é um excelente exemplo de mentoria. Primeiro, Jim teve os próprios mentores na infância em Tulsa, Oklahoma. Quando frequentava a Universidade Oral Roberts, Jim descobriu que estava perdendo a visão em consequência de degeneração macular, que era incurável. Em vez de se tornar um fardo para a sociedade, Jim foi mentorado e se tornou muito bem-sucedido vendendo ações por telefone. Ele recebia muitos convites para palestrar e explicar seu sucesso, e se tornou um palestrante muito procurado. Enquanto desenvolvia seus talentos, voltou-se para a escrita, escreveu 16 livros e se tornou um autor de best-sellers com milhões de cópias vendidas. Hoje Jim é mentor de muita gente, e seu desejo de retribuir é impressionante. O motivo pelo qual você se sentirá atraído por pessoas bem-sucedidas é a lei da compensação de Ralph Waldo Emerson. Há mais de 100 anos autores escreveram sobre a lei da compensação, que simplesmente estabelece que, se você fizer um trabalho excelente, ou será reconhecido por seu empregador e terá aumento de salário e promoções, ou outro empregador vai descobrir seus talentos e tirá-lo de seu emprego atual. Foi o que aconteceu comigo quando entrei para o setor bancário. Trabalhei com financiamento ao consumidor por cerca de 13 anos e construí uma excelente reputação. O novo banco tinha só um ano de vida e uma tremenda carência de pessoal qualificado, principalmente em empréstimo e cobrança, minha área de especialização. Nunca tive que procurar emprego em turno integral desde que fui contratado pela primeira vez. Os empregadores procuram você se suas capacidades forem as melhores em sua linha específica de trabalho. Você vai poder se vender com pouquíssimo esforço caso escolha associar-se a outras pessoas bem-sucedidas. Sucesso atrai sucesso, e fracasso atrai fracasso. Semelhantes se atraem, esse princípio não é novo, apesar dos livros recentes escritos sobre o assunto. Minha querida mãe costumava dizer a mim e meus irmãos, diga-me com quem andas e te direi quem és. Provavelmente fingíamos não saber o que ela queria dizer, mas seu conselho foi tão valioso naquela época quanto é hoje. Somos todos criaturas sociais e adotamos com facilidade as características daqueles com quem passamos nosso tempo. Hoje me lembro do conselho do falecido Charlie Tremendous Jones, que disse, seremos os mesmos daqui a 5 anos, exceto por 2 coisas, os livros que lemos e as pessoas que conhecemos. Podemos aprender boas características de pessoas de mente positiva, mas precisamos nos afastar o máximo possível de pessoas negativas. Nos tornamos como aqueles com quem nos associamos na maior parte do tempo. O poeta alemão Goethe escreveu,
Conhecer alguém aqui ou ali com quem você possa sentir que existe entendimento, apesar da distância ou dos pensamentos expressados, isso pode fazer da vida um jardim. Nas minhas circunstâncias, fui abençoado com a possibilidade de conhecer os outros, aprender a entendê-los e fazer amizades duradouras. Por exemplo, a Fundação Napoleon Hill fez negócios no Japão com a SSI Corporation, fundada e liderada por Tanaka Takaaki. Embora uma grande distância nos separe, podemos conversar com regularidade, pessoalmente ou pelos meios de comunicação modernos. Construir e manter uma amizade assim é um bem que não tem preço. Tanaka Takaaki nasceu em Nakano, Tóquio, em 1945, e se formou em Direito na Universidade Kokugakin. Posteriormente ocupou vários cargos importantes na Comissão de Comércio Justo do Japão e no Departamento de Planejamento da Corporação Tokyo antes de fundar a SSI Corporation como CEO e presidente, em 1979. De 1979 a 2007, Tanaka criou um sistema de aprendizado que chamou de SSPS V2 e traduziu várias obras, inclusive o programa Napoleon Hill. O desenvolvimento da máquina Hyperlistening recebeu um certificado de reconhecimento do Guinness Book of World Records. Tanaka é um autor famoso, e seus trabalhos giram em torno de automotivação, poder mental e pensamento acelerado. Em outro gênero, escreveu livros sobre as línguas japonesa e tâmil. Suas traduções cobrem uma ampla variedade, de textos inspiradores de Napoleon Hill, inclusive Think and Grow Rich, até um dicionário etimológico dravidiano. Tanaka foi nomeado curador honorário da Fundação Napoleon Hill e, em março de 2003, tornou-se o primeiro japonês a receber a medalha de ouro Napoleon Hill. Ele é um verdadeiro empreendedor e em 2004 esteve entre os 10 maiores pagantes de impostos do ano fiscal no Japão. Gostou? Link do próximo capítulo na descrição.